Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre algarismos significativos. O que são esses algarismos significativos? Bom, algarismos está ligado à ideia de dígito e significativos a uma informação. Então, de fato, são dígitos que vão trazer informação física e informação relevante sobre o meu problema. Bom, isso vai ser relevante na hora de escrever a minha resposta final, o resultado da minha medida, o resultado do meu cálculo. Então, eu tenho o meu resultado X, eu escrevo a resposta, mais ou menos a incerteza sobre ela. Então, a incerteza vai ser importante escrevê-la com um algarismo significativo. Isso aqui está aqui embaixo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E inserir também no X, na resposta do X, a unidade. Então, você não quer escrever sua resposta com um excesso de dígitos sobre o qual você nem tem mais controle experimental. Então, é importante você ter consciência de que você vai escrever sua resposta final de forma bonitinha, com o número de algarismos significativos correto. Bom, vamos começar. Dá um exemplo. Aqui, a minha altura, eu sou uma pessoa baixinha, eu tenho aproximadamente 1,54 m. Bom, é interessante discernir dessa minha altura quais são algarismos sobre o qual eu tenho certeza e algarismos que eu não tenho certeza, sobre o qual vai incidir a minha incerteza experimental. Desses 1,54 m, eu tenho certeza de que 1,50 m de fato são algarismos corretos. Só esse último 4, eu até gostaria que fosse 5, eu tô sem uma trena aqui, então eu tô dizendo aproximadamente que eu tenho 1,54 m, onde o 4 a gente chama de algarismo duvidoso. O 1,50 m eu tenho certeza, são os corretos, e o 4 seria o algarismo duvidoso, talvez eu tenha certeza de, mais ou menos 1 centímetro. Minha altura pode variar no fundo de 1,53 a 1,55. Bom, nesses três números aqui, 1, 5, 4, a gente diz que nós temos três algarismos significativos: o 1, o 5 e o 4. Deixa eu escrevê-los aqui em azul. 1, 5 e 4, três algarismos significativos. Quais são as regras? Nossa, o 3 ficou ruim. Deixa eu arrumar. Três algarismos significativos. Quais são as regras? Bom, todos os algarismos não nulos são significativos. Esse é o nosso caso. No caso de F0, aí tem casos especiais. 0 à esquerda você ignora, 0 à direita é significativo, 0 à esquerda não é significativo, 0 à direita é significativo, e zeros entre algarismos não nulos são significativos. Então, 0 à esquerda, por exemplo, 0,01, eu só tenho um algarismo significativo. Um 0 à direita, 50, esse 50 é significativo. E esses daqui não são. Esse daqui é, esses outros não são. E zeros entre algarismos não nulos são significativos. Por exemplo, 1001 tem 1, 2, 3, 4. Todos eles são significativos. Essas são as regras. Então, voltando ao meu exemplo, da minha altura, eu tenho três algarismos significativos nessa unidade de metro. Agora, suponha que eu vou querer colocar uma vírgula e pagar o preço numa potência. Então, eu escrevo, movimento essa vírgula 1,54 para 0,154 e eu coloco a potência 10 à primeira. Não mudei nada, certo? Só movimentei a vírgula. O que acontece é que, segundo essa regra, o 0 à esquerda, aqui embaixo, é a segunda regra, 0 à esquerda não é significativo. Então, esse 0, não é significativo e eu continuo tendo 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, o fato de eu mover a vírgula não alterou o número de algarismos significativos. Vou movimentar a vírgula agora não para a esquerda, mas para a direita. Então, vou escrever 15,4 vezes 10 a menos 1. Certo? Esse número ainda continua sendo 1,54 metro. Nessa nova notação científica,
com a potência 10 a menos 1, eu continuo tendo 1, 2, 3 algarismos significativos, algarismos não nulos. Então, quando eu escrevo na notação científica, ou seja, com essa potência de 10, a potência não vai afetar o número de algarismos significativos. O que ela está fazendo é só indicando que eu movimentei a vírgula. Mas se você pode olhar, então, que eu continuo tendo 1,54 m, 3 dígitos relevantes em todos os casos. 3 algarismos significativos. Bom, então agora falando sobre a incerteza, eu tenho uma incerteza, vou chutar assim, de 1 centímetro para cima ou para baixo na minha altura. Então aqui embaixo, a incerteza a gente convenciona dentro desse laboratório de física 1 de que vai ser escrita com um algarismo significativo. Então a minha altura seria 1,54, vou agora escrever em centímetros, ok? 1,54 mais ou menos 1 centímetro. A minha certeza é esse cara aqui à direita, depois do mais ou menos. Um algarismo significativo não está dizendo respeito a esse número 1, não, mas o fato de que eu só tenho um dígito, deixa eu colocar em azul, aqui, um dígito significativo não nulo nessa posição aqui, depois do mais ou menos. Bom, perdão. Um outro exemplo. Se eu estiver calculando a área no seu relatório, eu obtenho, sei lá, 70,8 mais ou menos 0,532 metros quadrados. Bom, não está correto dentro da nossa convenção, porque a gente quer que a incerteza, o lado direito do mais ou menos, a incerteza tenha um algarismo significativo. Então, esse 0,532 eu vou ter que arredondar, vou eliminar esses caras aqui. Tal que a minha certeza de fato tem 0 à esquerda não conta, o 5 é um algarismo significativo. A incerteza sempre fala sobre o duvidoso, então esse 0,5, esse 5 aqui, ele diz respeito ao 8. Então 70,8, toda incerteza tem que estar coerente com o valor sobre o qual ela fala. Então, aqui o 8 não pode ter mais números não, porque o 5 é 1 depois da vírgula, e esse cara aqui, o 8, é o primeiro depois da vírgula. Então, vamos ver o próximo caso. Porcentagem de votos. Suponha que o candidato tem 39% e tem uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais. Suponha que eu tenha feito, sou estatístico, fiz a conta e deu 2,13. Mas esse 13 aqui não tá legal, porque eu tô tendo 3 algarismos significativos na minha incerteza e eu convencionei que só quero 1. Então, esse 13 aqui vai dançar. Vou apagar ele. Agora sim, eu só tenho um algarismo significativo na incerteza. Note que também está coerente com 39, porque a casa decimal tá juntinho. Não tem vírgula, então os dois estão falando sobre a mesma casa decimal. No último exemplo, eu calculei G. Isso vai ser uma coisa que vocês vão fazer no laboratório. Então, eu obtive que o valor de G é 9,81, mais ou menos 0,612. Por que está errada essa resposta? Porque a incerteza aqui tem 3 algarismos significativos. E eu convencionei que só quero 1. Então, 0,612 vai ser arredondado para 0,6. Vou apagar esses caras aqui. Agora, o que ainda não está legal? A minha incerteza está na primeira casa depois da vírgula e o 9,81 tem 3 algarismos significativos, né? Então, a incerteza diz respeito a esses 8. Então, esse 1 aqui dança, porque a minha incerteza só fala sobre o duvidoso e o duvidoso é o 8. O 1 eu não tenho nada sobre falar sobre ele. Então, a minha certeza está falando só sobre esse cara aqui. Então, eles têm que estar coerentes no posicionamento da vírgula. Ok? Então, eu espero que tenha ficado mais claro essa ideia de algarismos significativos. Pelo amor de Deus, abram o Moodle, olhem, revisem os exemplos que estão lá. Tem vários exemplos legais e é bem simples de entender. Ok? Então, é isso. Bom trabalho para vocês.